noite a todos. Estamos iniciando o programa Dicas e Reflexões aqui na Web TV Espaço Jorge Guedes e convido a todos vocês para juntos trilharmos em busca das nossas reflexões, das nossas conscientizações, aprimorar o nosso dia a dia, os nossos conhecimentos, a nossa integridade com o nosso próprio eu. E todos estão convidados, estão muito bem, sejam todos muito bem-vindos. Porque as nossas reflexões, elas são como gotas de orvalho, caindo sobre as flores, na relva e na própria terra, pois em certos momentos basta uma única palavra para nos reanimar e adquirir forças para continuar a nossa jornada. Portanto, venham conosco fazer a nossa terapia das dicas e reflexões. Eu vou ler uma mensagem do livro A Luz nas Reflexões, para começarmos o nosso programa com muita luz. Vivemos constantemente envolvidos com o incompreensível passado, não aceitando a realidade irrefutável de que cada experiência vivida foi significativa para a nossa reeducação. Podemos rejeitar esse vínculo por não sabermos que é um sinalizador que nos orienta quanto ao rumo que devemos seguir, para nos auxiliar a nos libertar das destrutivas tendências negativas que mantemos arquivadas na mente. É sob a luz das reflexões que concretizamos o presente e definimos o que seremos no até então abstrato futuro. Esse texto está na página 124 do livro A Luz nas Reflexões. E vamos dar início ao nosso programa com todos vocês aqui presente. E dizer que todas as quartas-feiras estamos aqui com dicas e reflexões. E às terças, como já sabem, é o programa com o Jorge Guedes, Ciência e Espiritualidade. Todos nós precisamos refletir no nosso dia a dia, nas nossas andanças, nos nossos pensamentos, nos nossos atos, nas nossas ações, para poder chegar a um ponto, a um consenso, vamos dizer assim, da nossa verdade, da nossa própria realidade, da nossa conscientização real do que somos. Portanto, vamos parar um minuto para refletir. Não precisa parar dias, horas e horas para ter um momento de reflexão. Então, essa reflexão basta alguns minutos. Nós podemos refletir numa palavra, num pensamento, num ato, numa ação. Refletindo, certo, errado, é assim ou não é. Então, tudo está dentro de nós. Na verdade, cada passo que damos em direção a nosso ponto, vamos dizer, um ponto real da nossa evolução, já é uma reflexão e uma grande reflexão. Portanto, é uma conscientização, pois basta um único segundo de reflexão para que podemos entender que tudo podemos transformar dentro de nós, transformar atos, pensamentos em boas ações, e que dentro deste espaço-tempo que nos demos, que nos foi confiado, podemos fazer da nossa existência valer a pena e concluir os nossos tão clamados ajustes. E devemos considerar como passos decisivos que podem
no momento, para muitos, parecer sem lógica. Porém, com o tempo, e se analisarmos devidamente, então entenderemos que são passos, mais alguns pequenos passos, para completar a trilha que iniciamos há muito tempo atrás. Dicas e reflexões volta dentro de instantes. Isso, estava lendo a mensagem da capa do livro. A reflexão é uma nascente de conhecimentos sem fim. E realmente, sem fim. Mas vou ler essa mensagem completa para vocês. Irmãos, a reflexão é uma nascente de conhecimentos sem fim. Vivemos em caminhada constante, atravessando desertos escaldantes, margeando rios secos e admirando paisagens desoladas, à procura do que já encontramos. Deslumbrados pelas miragens, esquecemos que, independente do que vivemos hoje em vida física, há séculos iniciamos o nosso preparo. Propusemo-nos a aceitar, sem confrontos, as rejeições e a selecionar as atrações, para edificar sobre bases sólidas a nossa complexa estrutura ética e a distanciarmos-nos das difusas culturas estagnantes. Do mentor Gaziv. É isso. São reflexões e reflexões para o nosso dia a dia. Os nossos conflitos internos existem e devemos ultrapassar. Isto é uma realidade, mas para suavizá-los, existe um bálsamo que, ao ser bem aplicado, tem a capacidade de fazer com que voltemos a sentir o prazer de viver em harmonia, mas em harmonia com nós mesmos. E esse bálsamo são as reflexões constantes em nosso pensamento. Grande maioria da humanidade passa longa parte da sua vida lastimando e lamentando, julgando seu fardo ser pesado demais, questionando e requerendo direitos à boa vida. Mas, será que sabemos o que é boa vida? E nas lamentações, só praguejamos que a vida é demasiadamente pesada, sem sentido, e assim passamos toda a vida sem dar-lhe ao menos a chance de empregar as nossas tão clamadas reflexões. Sem elas, a letárgica vida continuará no eterno peso e sempre faltará o real sentido, e prazerosamente fazemos parecer satisfação esta mórbida situação. Tudo que compõe o nosso ciclo de vida é necessário. Não devemos ver como diferenças sociais, falta de merecimento ou atos insensatos. Porque atos insensatos é tudo que nos prejudica. E quando causamos todo tipo de atrocidade
a nós mesmos, tanto no físico, no espiritual, como no psicológico, então devemos parar e refletir. Devemos avaliar até onde estamos indo com as nossas atitudes premeditadas e insensatas. Porque, sem dúvidas, elas estão sendo insensatas ao extremo que não enxergamos mais o nosso próprio nariz. E as virtudes? As virtudes das emoções nos levam à coerência, mas negatividade das obsessões nos turvam a visão. O que é cristalino irremediavelmente torna-se obscuro. E no labirinto das virtudes mal definidas, nos perdemos nos submundos das carências mal classificadas. Devemos ter muita cautela em tudo na nossa vida, principalmente com o que entendemos como carência. Porque se formos analisar criteriosamente as nossas tão dolorosas carências, poderemos ver que na maioria das vezes elas são delírios paranoicos, uma espécie de percepção química que desencadeia a cegueira nos olhos da alma. A nossa vida, por algum tempo, pode até parecer um quebra-cabeça, um jogo qualquer, mas não é. Ao retornarmos à nossa condição consciente no espírito, saberemos fazer a junção dos pensamentos e coordenar os ligamentos que nos conduzirá à formação completa da nossa essência. Dicas e reflexões volta dentro de instantes. Continuamos as nossas reflexões refletindo, mas sem parar, sem estagnar o nosso tempo, a nossa vida e o nosso espaço. Podemos refletir trabalhando, andando, em qualquer ação, em qualquer ato, em qualquer atitude que estamos no nosso dia a dia. Nós temos a nossa mente. A nossa mente nos conduz às reflexões coerentes e incoerentes quando permitimos. E quando vamos continuar, e quando existem a desorganização, condensamos as energias mais densas. Elas se tornam desorganizadas em função das frustrações, dos medos, das revoltas, das mentiras e da traição. Digo traição da nossa própria essência e que poderíamos evitar. Acabam por nos desestabilizar, criando focos de frustrações e fechando os canais da razão, eclipsando o nosso sol interno. E uma vez esse sol interno eclipsado, ou seja, envolto num manto negro, teremos muita dificuldade em diluir as dores que nos introduzem e induzem a sentir falta do que não nos faz falta. Por isso, na maioria das vezes, julgamos que a falta de amor por nós mesmos deveria ser trocada de nome. E
como nem ao menos sabemos qual o nome correto para definir os nossos desejos reprimidos, apelamos para a tal carência. Infelizmente, a carência. E perdidos, podemos até dizer que se trata de uma carência afetiva. Mas como podemos garantir que realmente é uma carência afetiva, se nem ao menos sabemos definir o que sentimos por nós mesmos? Portanto, não são as máscaras da fantasia enganadora que irão nos esconder as supostas carências, que muitas vezes são motivos para que possa fazer o que não se tem coragem, escondendo-se as máscaras da carência, assim como muitas depressões fabricadas, todas escondidas atrás de carências. E muitos chegam ao desespero de procurar companhias por um simples toque, se alimentando das mais variadas fantasias e pensamentos atordoados, e covardemente se declaram carentes para serem alimentados da piedade e do toque dos outros, forjando uma mansidão e submissão para que sejam dignos de pena. Hipócritas. Mesmo que alguém se apresente para suprir as supostas carências, será por pouco tempo, muito pouco tempo. E depois, não passará de simples objeto descartável. E nem ao menos reciclável será para estes, aos quais se lançastes indiscriminadamente e sem o menor amor próprio. E no decorrer dos tempos, verás que quem chegar perto logo se sentirá sufocado, escravizado, por descobrir que a suposta carência não é verdadeira, e sim um jogo de fantasias geradoras de distúrbios psicológicos profundamente graves. Nas sombras dos nossos segredos, perdemos a capacidade de nos reconhecer como seres humanos, dotados de força para superar nossos anseios. E como um buraco negro, também sugamos a vitalidade de quem se prontifica a nos suprir com amor e energia. Distanciamos mais e mais da consciência, fechando portas e janelas para nós mesmos. Dicas e reflexões volta dentro de instantes. Aqui estamos com mais uma mensagem do livro A Luz nas Reflexões. A vossa negligência silencia a voz daqueles que vos amam e vibram por vossa vitória. Se vos sentis frustrados pela pobreza material, é evidente que a necessitais como lição para administrar as riquezas que vos serão confiadas no futuro. Porém, a riqueza espiritual, de que já sois proprietários, se a aceitais, tereis uma agradável companhia e por longas jornadas a sensatez.
reflexões, como diz, e mais reflexões. Para aqueles que precisam conscientizar. Todos nós precisamos nos conscientizar de que, às vezes, um segundo de reflexão nos abre horizontes imensos que não fazemos ideia da dimensão. Para aqueles que não sabem e desconhecem totalmente, as carências são como facas de dois gumes, e letais devido a agirmos apenas impulsionado pela intenção de suprir os nossos desejos momentâneos, que nos fragmentam ainda mais. Como seres humanos, temos por obrigação de trazer à luz a nossa realidade e, pouco a pouco, entendê-las e expressá-las através da fusão da ética e dignidade. Estamos vivendo a era emocional. Vamos abrir a nossa consciência e saber interpretar cristalinamente as nossas reais necessidades. A dualidade do ser ou não ser nos provocam feridas difíceis de serem cicatrizadas. A carência é uma ferida inflamada que só o antídoto do amor próprio pode fazer cicatrizar. E a composição deste antídoto é a preservação, clareza nos sentimentos, união, emoções definidas e paixão pelos ideais. Elimine as máscaras, abra sua consciência, redirecione os seus pensamentos para a evolução e a solução para as carências mutiladoras aparecerão, mas se você quiser que elas se apresentem, a sua força interna suplica por uma oportunidade. Entre o que somos e o que ainda precisamos percorrer para ser, está a confiança que depositamos em nós mesmos. Portanto, faça de cada momento um momento mágico, onde a sua transformação se iguala a uma borboleta que acaba de sair do casulo. Liberte-se. A impaciência muitas vezes é representada por um sintoma da carência. Acabe com as conveniências e as conversas jogadas fora, com as brincadeiras e as travessuras chamadas ou mascaradas de carência. Deixe o seu sol interno brilhar e iluminar a leveza da sua alma, e interiorizar a paz plena, limpa, que reluz. Não complique sua vida, facilite-a, abra para a compreensão, para a reflexão. A sua própria vida é um tesouro sem valor calculável aos olhos dos outros, mas de valor incalculável para você mesmo. Não perca tempo com promessas de mudanças. Não faça promessas, apenas faça o que tem que fazer. As experiências desnecessárias lhes causam dores muitas vezes irreversíveis. E se lhes causam mágoas, dores, culpas ou remorsos, então está
Claro que elas são desnecessárias, não acham? Reflita. Banhe a sua alma. Seja o seu próprio interlocutor e aconselhe-se, mas que seja conselhos clarificados. Quando fazemos questão de viver nos conflitos, a confusão interna nos faz acreditar que somos carentes. As suas dificuldades podem ser compreensivas, desde que você saiba fazer a leitura dos seus desejos, ideias e medos. Para fazer a leitura que mencionei, o silêncio é o elemento ideal e sublime, mas tenha cuidado para não divagar demasiado tempo e deixar infiltrar pensamentos e ilusões infundadas na sua mente. Não se julgue ingênuo, amplifique as suas percepções, saiba aproveitar as lições que os outros lhes oferecem e sem ter que submeter a dores que você não tem que experimentar. Quando rejeitamos o sentimento verdadeiro do amor ou da verdadeira amizade, na verdade, estamos rejeitando e nos afastando de nós mesmos. Cada vez mais, estamos fugindo. E as carências são máscaras pesadas que usamos para ocultar as nossas deficiências éticas. Uma das máscaras é a hipocrisia que utilizamos quando fingimos agir sob a ação da inconsciência. Tudo o que fazemos é consciente, portanto, justificar os erros evidenciando carências nos torna grandes tolos. Eu, como profissional na área da psicoterapia, na psicologia, sei que a ingenuidade pode existir, sim. Porém, não existe ingenuidade total. Porque se existisse, a culpa e o remorso de atos praticados não nos destroçariam a alma, levando-nos muitas vezes ao desespero e ao deserto do vazio consciente. Dicas e reflexões, volta dentro de instantes. Portanto, deixo-lhes uma dica, como é o programa Dicas e Reflexões, né? Temos que refletir e dar umas dicas. Seja incompatível com a carência. Os efeitos provocados pelo impulso das supostas carências têm muitas reações diversas. Reflita, analise, avalie seus pensamentos. Aprenda a conviver e suprir as suas tendências, de maneira que elas não lhes causem malefícios tão degeneradores na alma. O pior mal que um ser humano pode provocar para ele mesmo é o malefício da mentira. Seja sincero com você mesmo. Sempre. Seja sincero, claro, aberto. Mais uma dica.
Não use a sua inteligência para fins levianos ou para ferir a sua própria imagem. Não se envenene por prazer ou por indução. As armadilhas existem em cada esquina. Não mate os seus sonhos e ideais. O envenenamento a que me refiro pode não ser letal, mas pode destruir seus objetivos e seus relacionamentos, sejam eles profissionais ou pessoal. Não seja uma erva daninha com os seus sentimentos. Não dê margem para que você seja a geradora do fruto amargo que inevitavelmente terá de comer. As palavras maldosa, arrogante, prepotente e hipócrita na boca dos irresponsáveis pode ter efeitos devastadores. Porém, o que pensamos ou fazemos contra nós mesmos é irreparável. Mesmo quando os momentos de tormento mental lhes deixar confuso e desolado, não se condene a vivências rasas. Discipline-se, reflita, recupere a lucidez, faça uso do bom senso. Não se deixe levar pela ideia que as carências podem lhes deixar feliz momentaneamente se as suprir. Isto é um grande engano. Carência gera tendências, e as tendências geram necessidades de compensações irracionais. Seja forte e domine os seus instintos. Sempre seja o dominante, consciente. Uma dica para vencer as carências. Antes de dizer que está carente, analise se esta carência não está sendo motivada por você mesmo, por não se suportar e não se amar. Cientificamente, já está comprovado que todas as carências de origem afetiva são o resultado do descontrole emocional, da falta de amor próprio e permitido por nós mesmos. Portanto, estamos sendo omissos, estamos nos permitindo. E o otimismo, este nos aproxima cada vez mais para o lado claro que existe dentro de nós mesmos. Não se deixe enganar pela ilusão de que um momento, apenas um momento, serão suficiente para eliminar os seus desejos reprimidos. É uma ilusão, uma grande ilusão. Queiram, acima de tudo, substituir as carências por necessidades reais. Amar e ser amado é uma necessidade real. Você se ama? Se analise, reflita. Portanto, destituir as ilusões também é uma necessidade real. Ser respeitoso e se respeitar deve ser o nosso objetivo maior. Alimente sonhos, mas sonhos alicerçados na realidade, que lhes inspiram ideias claras e lhes mostrem caminhos serenos. Elimine completamente todo tipo de turbulências
que lhes afligem a alma e ecoam como reflexos destrutivos nos corpos físico e espiritual. Dicas e reflexões volta dentro de instantes. Hoje estamos como sempre, nos programas Dicas e Reflexões, são reflexões. E o livro Deuses, Somos Todos Deuses, tem uma mensagem que eu gostaria de ler para vocês. Pequena, mas é uma mensagem dos nossos mentores espirituais, da Mentes em Construção. Somos do universo e nada nos abala. Estamos prontos para receber a energia vital e refazermos-nos de todas as tensões causadas por qualquer ser inferior. Nada nos abala diante desta força suprema. Tudo podemos com os seres de luz. A força que emanamos do nosso ser é a força do universo. Nada nos atingirá. Somos do planeta universal. Mais uma reflexão. Insista, persista. Você pode, deve e vai ser um ser humano melhor a cada dia. Afinal, você nasceu com esse propósito. Não se perca, não desvie, não desvirtue o seu caminho. Você tem um propósito. Não precisa sair à busca em cada esquina, em cada ponto. Todos nós temos. No momento certo, ele vai despertar. Mas temos que fazer por isso. Não temos que cruzar os braços e esperar da vida que aconteça as coisas, que aconteça. Não. Vamos fazer por nós. Se não fizermos por nós, ninguém fará. Dicas e reflexões fica por aqui. E eu, Maria Anita Guedes, agradeço a todos e desejo a todos uma noite de paz e serenidade. Boa noite a todos. Estamos iniciando o programa Dicas e Reflexões aqui na Web TV Espaço Jorge Guedes e convido a todos vocês para juntos trilharmos em busca das nossas reflexões, das nossas conscientizações, das nossas aprimorar o nosso dia a dia, na mente. É sob a luz das reflexões que concretizamos o presente e definimos o que seremos no até então abstrato futuro. Esse texto está na página 124 do livro A Luz nas Reflexões. E vamos dar início ao nosso programa com todos vocês aqui presente. E dizer que todas as quartas-feiras estamos aqui com dicas e reflexões.
E às terças, como já sabem, é o programa com o Jorge Guedes, Ciência e Espiritualidade. Todos nós precisamos refletir no nosso dia a dia, nas nossas andanças, nos nossos pensamentos, nos nossos atos, nas nossas ações, para poder chegar a um ponto, a um consenso, vamos dizer assim, da nossa verdade, da nossa própria realidade, da nossa conscientização real do que somos. Portanto, vamos parar um minuto para refletir. Não precisa parar dias, horas e horas para ter um momento de reflexão. Então, essa reflexão basta alguns minutos. Nós podemos refletir numa palavra, num pensamento, num ato, numa ação. Refletindo, certo, errado, é assim ou não é, à luz das reflexões. Para começarmos o nosso programa com muita luz. Vivemos constantemente envolvidos com o incompreensível passado, não aceitando a realidade irrefutável de que cada experiência vivida foi significativa para a nossa reeducação. Podemos rejeitar esse vínculo por não sabermos que é um sinalizador que nos orienta quanto ao rumo que devemos seguir, para nos auxiliar a nos libertar das destrutivas tendências negativas que mantemos arquivadas nossos conhecimentos, a nossa integridade com o nosso próprio eu. E todos estão convidados, estão muito bem, sejam todos bem, muito bem-vindos. Porque as nossas reflexões, elas são como gotas de orvalho, caindo sobre as flores, na relva e na própria terra, pois em certos momentos basta uma única palavra para nos reanimar e adquirir forças para continuar a nossa jornada. Portanto, venham conosco fazer a nossa terapia das dicas e reflexões. Eu vou ler uma mensagem do livro